Eu quero que você receba aqui a pastora Kátia, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido, pela vida dela. Amiga, parceira de equipe, seja bem-vinda em nome de Jesus, que o Senhor te use poderosamente. A gente costuma apresentar como pastora Kátia, para os íntimos é pastora Kátia do Reteté. É assim que a gente conhece. Quem é a Kátia? É do Reteté, aí todo mundo sabe quem é. Intercessora, mulher de oração, que o Senhor te use nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda. Essa igreja te ama. Vocês amam ela, querido? Nós amamos você em nome de Jesus. A graça e a paz, igreja, amém? Olha, é um motivo de muita alegria estar aqui. E eu falo, pastor Júlio e a pastora Catiane confia muito. Porque diante de um casal tão lindo e maravilhoso, que ministra com tanta sabedoria, né? Calmo, eu fico até constrangida. Mas eu creio que eu não estou aqui por acaso. Porque quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, não é nós que fazemos, e sim Ele, né? E eu carrego comigo uma palavra, quando me chamam eu não nego, porque eu estou dizendo não para Deus, né? E era algo que minha avó falava, um dia que você for chamada para fazer qualquer coisa, não diga não. Se for para limpar a igreja, faça. Se for para estar no altar, faça. Porque senão as suas bênçãos estão retidas, porque você está falando não ao Pai. E muitas vezes no mundo físico é assim, um filho quando não obedece o pai, ele pede algo e ele fala, eu não vou fazer. Tá bom, só que aquilo que você quer também vai demorar para chegar, né? E assim é o nosso pai muitas vezes. E como eu já fui apresentada, eu sou a pastora Kátia, né? E eu muitas vezes brigo com Deus, que eu falo, Senhor, eu queria ministrar de uma forma calma, de uma forma igual o pastor Júlio, a pastora Catiane, eu acho lindo. Mas o Senhor, Ele faz da forma que quer. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, né? Então vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês na palavra de Lucas 5. Quem pode estar colocando para mim? Amém? Todos acharam? Quem não tem Bíblia acompanha no telão. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse, Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e arrompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, em outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, que sou um homem pecador. Mas, pois, o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém?
essa palavra, ela ardeu no meu coração, né? É uma palavra conhecida, que todos nós sabemos que foi titulada como a pesca maravilhosa. E não poderia ser diferente, porque o nosso Deus é maravilhoso, né? Nosso Deus é bom, Ele é ótimo e Ele é maravilhoso. Mas o que me atentei a esta palavra foi o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com Pedro, porque já tinham passado aquela noite toda e nada tinham apanhado. Só que o Senhor trouxe ao meu coração que naquele momento Pedro ainda não conhecia Jesus. Pedro ainda não sabia quem era Jesus. Ele estava ali lavando as redes, uma multidão que seguia Jesus. E eu acredito que tinha uma expectativa no coração de Pedro. Quem é ele? É um mestre? É um rabino? Quem é ele que essa multidão segue? E aí Pedro, eu acredito que, eu falo que Deus já cuidava, acredito de cada um que está aqui, mesmo aqueles que não nasceu num berço evangélico, nós já podemos ver o cuidado de Deus antes mesmo de nós conhecermos Ele, de quem Ele era. E quando eu me deparei com essa palavra, eu falei, voltei atrás. Quem era a Kátia quando conheceu Jesus? Uma pessoa falida, uma pessoa que não tinha expectativa nenhuma de vida, uma pessoa que não acreditava num Deus que poderia mudar a situação, porque eu não acreditava que existia Deus. E eu vejo que Pedro também ardia talvez tantas dúvidas dentro do coração dele. Como que ele poderia ser mudado? Como que será que aquele dia estava Pedro? Com o coração angustiado por não ter pescado. Mas naquele dia o Senhor tinha um encontro com ele. Assim como um dia o Senhor teve um encontro comigo, assim como um dia o Senhor teve um encontro com você. E naquele momento, Pedro simplesmente obedeceu. As expectativas de Pedro ali, ele falou, eu não conheço, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer essa voz que está falando para que eu venha ir e lançar em mar alto. E muitas vezes, eu e você temos medo de obedecer essa voz, mesmo já conhecendo. Mesmo já estando andando com esse Deus. Nós temos medo muitas vezes de ir ao mar alto. E nada mais, nada menos que eu quero dizer para você. Se o Senhor cuidou de você antes mesmo de você o conhecê-lo, amado, o que Ele tem para mim e para você agora, depois que nós conhecemos quem é Ele, é muito além daquilo que eu e você estamos vivendo hoje. É muito além. O Senhor não está pautado na nossa necessidade. O Senhor não está pautado. Quando eu dobro meus joelhos, o Senhor fez eu entender que eu não preciso orar por um pacote de arroz. Eu não preciso orar por aquilo que vai me faltar amanhã. Porque a palavra do Senhor me garante que Ele é aquele que cuida de mim. Porque quando Salomão estava pedindo sabedoria para o Senhor deu. O Senhor ali fez, conforme foi, as Escrituras falam sobre Salomão. Foi o homem mais rico do mundo. Foi um homem no qual teve a nobreza do Senhor sobre a vida dele. Não vai ser diferente na minha vida e na sua vida. Quando realmente a nossa expectativa não está somente na nossa necessidade, mas a nossa expectativa está no Senhor. Em quem Ele é na sua vida. Em quem Ele tem sido até aqui na tua vida. Quando essa palavra ardeu no meu coração, que eu falei, Senhor, realmente o Senhor transformou a vida de Pedro. Pedro até aí era um pescador. Depois desse dia, ele passou a ser um pescador de homens. Olha que confiança! Tal foi o que o Senhor deu nas mãos dele. Mas Pedro, ele não ficou preso na necessidade dele. Ele foi fazer a vontade de Deus, seguindo o chamado que Deus tinha para a vida dele.
E esse mesmo Pedro, que era simplesmente um pescador, ele passou a ser um homem que por onde ele passava, a sombra dele curava. Amado, obedeça o chamado que Deus tem sobre a sua vida, porque aquilo que o Senhor vai fazer através de você é algo extraordinário. Vidas vão se levantar, Amastúbia, Surianda, Ridecanta, Lascomanaia, para se colocar de pé diante do Senhor. Você de repente entra aqui e vê uma vida aceitando a Jesus, mas ele já vê uma multidão. Ele já vê uma multidão, porque Pedro ganhou nada mais, nada menos, em um culto só, 3.000 homens para o Senhor. Quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Que transformação foi essa que o Senhor fez sobre a vida dele? Mas muitas vezes nós temos medo. Quem foi Pedro? Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Quem foi Pedro? Mas o mesmo Espírito que habitava sobre a vida de Pedro é que habita sobre as nossas vidas. Esse mesmo Espírito, ele se faz presente nessa noite. E eu falo assim, Senhor, para eu conhecer quem é o Senhor, eu preciso ter intimidade. Eu preciso ter um período no jardim secreto. Eu preciso ter um período onde eu me derrame diante do Senhor e reconheça os meus pecados. Pedro, naquele momento, quando ele viu a pesca, ele se espantou de uma tal maneira que ele falou, Senhor, se afasta de mim, que eu sou um pecador. E muitas vezes nós precisamos entrar diante da presença de Deus dessa forma. Senhor, se afasta de mim porque eu sou uma pecadora. Senhor, se afasta de mim porque hoje eu pisei na bola. Mas a graça do Senhor é tamanha que assim mesmo Ele nos abraça. Como Ele abraçou Pedro naquela noite. Como Ele abraçou Pedro nessa situação. Amados, o Senhor quer de mim e de você mais intimidade. Ele quer nos levar ao jardim secreto. E esse jardim há processos. Nesse jardim, você não vê um jardim já crescer as flores grandes. Ela começa pequena. Há uma raiz. E muitas vezes nesse jardim, nós vamos viver as 4 estações. Nós vamos viver muitas vezes o verão, que é tão quente, e muitas vezes não tem o jardineiro para nos regar. Nós vamos viver ali a primavera, onde vai tudo florescer, tudo vai ficar lindo, tudo aonde você andar está tudo lindo e maravilhoso. Nós vamos viver o inverno, aonde muitas vezes eu e você vamos estar secos, mas há um jardineiro. Há um jardineiro e eu garanto para vocês, porque quando o Senhor ressurgiu, Ele foi diante de Maria, Ele foi naquele jardim, e lá elas falavam para Ele, quem és tu? Ele estava vestido de jardineiro. Ele é o jardineiro na sua vida. Se permita, entra nesse jardim nesta noite, fale com Ele. Fala que você não está querendo viver somente o milagre, mas que você está querendo conhecer o autor do milagre. Você precisa conhecer o autor do milagre. Eu e você precisamos ter essa intimidade tal, para não ficar baseado na nossa necessidade. Muitas vezes nós entramos na expectativa diante do Senhor, na nossa necessidade. Senhor, eu quero, eu preciso. Oba! Olha, não estou falando para você não clamar, não. Mas é aquele que dá um passo à frente, já são 1000 anos. Ele sabe, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele é aquele que sabe, conhece as tuas necessidades. Tem momentos que é momentos de adorar, é momento só de gratidão diante dEle. Nós passamos muitas vezes mais tempo pedindo do que agradecendo. Nós muitas vezes entramos nesse jardim simplesmente só quando está na primavera, só quando está cheio de flores, quando você tem um bom perfume diante dEle. E Ele fala, entra nesse jardim, Ramassui, decanta Lascomanaia no inverno.
Entra nesse jardim, é no inverno, Ramastúbia, Surianda. Quando você fala, Senhor, eu não tenho nada. Senhor, olha, eu passei a noite, eu não tenho nada. Eu não sinto a tua presença. Oh, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu tenho jejuado, eu tenho buscado a tua palavra, mas eu ainda não estou conseguindo, Senhor, sentir a tua presença. É nesse dia, amado, que Ele vai te abraçar. É nesse dia que Ele vai falar para você, Ramastúbia, Surianda, olha as estrelas do céu, olha, contempla, eu conheço o nome de cada uma delas. Ramastúbia, Surianda, e a tua vida, Senhor, a sua vida o Senhor já sabe. Ele te formou. Ele te formou. A palavra do Senhor diz que ainda a gente não tinha forma, e Ele já sabia quem éramos. Ele já sabe quem eu e você somos. Mas nós precisamos confiar de tal maneira, não se maravilhar com um milagre, mas se maravilhar com o Criador do milagre, se maravilhar com Ele. Amado, Ele pode fazer. Ele pode fazer através de mim, Ele pode fazer através de você. Mas nunca a glória vai ser nossa. Sempre a glória vai ser dEle. É dEle, toda a honra e toda a glória é para Ele. Nós precisamos entender isto. E eu falo assim, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Porque o seu cuidado é mesmo além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Porque mesmo que eu clamar, o Senhor faz além daquilo que eu penso ou imagino. O Senhor faz além. Então nós precisamos entender. Em Salmos 32, 8. Por favor, meu irmão. Eu falei que era no decorrer que Deus vai dando. Em 32, 8, se não me engano, o Senhor fala, Davi expressa, eu instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. E aí? Aonde está baseada a sua força? Em quem você tem acreditado? Na sua necessidade ou no Deus que pode realizar além daquilo que você pensou e imaginou? O que você quer nessa noite? Você quer milagre? O Senhor fala, milagre eu tenho para liberar. Mas Ele não quer dar simplesmente um milagre. Ele quer dar Ele para mim e para você. Muitas vezes eu e você levantamos a mão, Senhor, eu acredito, Senhor, eu aceito. Mas chega amanhã, nós colocamos o pé para fora de casa, já não acreditamos mais. Deixamos que as coisas do mundo roubem aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. O chamado já não arde mais. Sabe por que o chamado não arde mais? Porque eu tenho que buscar financeiramente para suprir a minha casa. Mas nós esquecemos que quem supre é o Jeová Jireh. É o Deus que pode todas as coisas. Amada, Ramastúbia, Surianda. A palavra primeiro corta para mim. Eu não estou batendo em vocês não, viu? Primeiro bateu aqui, ó. Cumpra o propósito de Deus na vida de vocês. Ele é aquele que nos instrui. Ele é aquele que nos aconselha acerca do que devemos fazer. Quem assistiu o culto pela manhã, ou quem esteve na sede pela manhã, ali o Senhor usava a vida do apóstolo para falar em Números 9, do 15 ao 23, se não me engano, onde ali o Senhor fazia o quê? O povo, quando Ele falou para Moisés do tabernáculo, falava que uma nuvem de fogo iria conduzi-los durante a noite e durante o dia, a nuvem do Senhor para trazer, durante o dia a nuvem de Deus para trazer ali mais aconchego diante do sol, e à noite a coluna de fogo. E assim o Senhor fez. E o povo só ia conduzindo porque representava a presença e a glória de Deus. Então eles só davam um passo diante daquilo que aquela coluna parava, eles tinham que parar. Montava ali a tenda, cada um a sua tenda, e assim ia. E ele ministrando isso, e eu falava, Deus está dentro daquilo que o Senhor ardeu no meu coração. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus é muito lindo. O cuidado de Deus é tão grande que Ele é um Deus de detalhe.
Ele é um Deus que quando você vê aquilo que o pastor falou aqui à frente, o testemunho deles. Ele é um Deus de detalhe que você pensa em só corrigir ali uma rachadura, mas Ele vai te dar um quarto novo. Quando você fala assim, Senhor, se realmente o Senhor é um Deus de detalhe, o Senhor é um Deus de cuidado. O cuidado de Deus é além daquilo que eu e você podemos fazer. Talvez para um filho, para um sobrinho. Ei, o Senhor cuida de você. Começa a olhar tudo que você já viveu e você achava que não tinha mais como solução para a sua vida. O Senhor não fez? O Senhor fez. Por quê? Muitas vezes ficamos paralisados na nossa necessidade. Por que muitas vezes nós ficamos paralisados naquilo que está faltando para nós, gente? E o Senhor diz, vai ao alto mar, vai. E de manhã a palavra também do Senhor era o quê? Vai. Então, amado, é noite de liberação, vai, não tenha medo, deixe que o Senhor toque em você e Ele vai conduzir os seus passos. A presença dEle já é com você. A presença dEle já é comigo e com você, amado. Nós não podemos ter dúvida. Eu falo que muitas vezes as pessoas falam assim, pastora, como que é que Deus fala com você? Como que é essa voz? Eu falei, amados, é de uma forma simples. Quando eu dou lugar para ouvir a voz, é uma voz simples, não é cheia não é cheia de enfeites, não é uma voz de trovão, não é. É uma voz simples, mas eu tenho aquela convicção porque arde dentro de mim. Ela arde dentro de mim. E você tem esse mesmo espírito que arde dentro de você. Eu falo, sabe como que é essa voz? Essa voz é quando você faz algo errado. E aí, você acaba às vezes até de falar mal de alguém. E aí você termina de falar, putz, pisei na bola. Gente, pisei na bola. Não deveria ter falado. Aí você não ouve essa voz tipo, pisou na bola? Aí é essa voz que faz você reconhecer onde você errou. Então, amado, segue essa voz. Segue essa voz. Essa voz que fala com você assim, ó. Para, agora é momento de parar. Para, arruma a sua casa. Arruma a tenda. Porque daqui a pouco você vai se renovar nas minhas forças. E você vai voar. E você não vai se cansar. Há momentos que nós precisamos parar para nos fortalecer no Senhor. Para depois continuar nos seguindo. O propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas desistir, jamais. Nunca desista. Mas que você venha prosseguir e querer ir ao mar alto. No mar alto você pode encontrar muitas vezes uma tempestade muito alta, uma tempestade muito forte, mas Ele vai estar no barco com você. Na tempestade, muitas vezes, nós vamos ter medo de fantasma, mas não se esqueça que não é fantasma, é o próprio Deus que está com você. Então, amados, o que eu vim falar para vocês, sabe essa voz que queima dentro de você e você fala, não, é de mim, não é de você, é a voz do Espírito Santo. Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou vos deixar um consolador, eu vou te deixar um amigo fiel, que vai te aconselhar, que vai te instruir, para que você venha alcançar o meu propósito nessa terra. E é algo que eu sou tão apaixonada pelo Espírito Santo, né? Que eu até tenho a Bíblia da capa, é o Espírito Santo. Ó, representa a pomba aqui, né? O Espírito Santo. Eu falo assim, eu amo. E eu não consigo ministrar se não for Ele. Eu não consigo falar se não for Ele. Eu posso até ter... Eu não tenho, mas poderia ter uma teologia, mas quem faz é Ele. E que eu quero te dizer
Não fique olhando para você e falar, mas quem eu sou? Eu não sei orar. Ah, não é comigo. Como que eu vou falar para uma pessoa ir para Jesus porque eu tenho tantos erros? Mas é com os seus erros que Deus vai operar. Porque não é com você, não é você quem faz, é o que habita em você e vai transformar a sua vida. Quando eu me converti, eu era uma pessoa que eu não acreditava em Deus. E eu tinha uma escola, tive 150 alunos nessa escola. E um dia eu me deparei com 3 alunos dentro dessa escola. E devendo salário para uma funcionária há 8 anos. E aí, eu não tinha dinheiro nenhum. E 3 alunos. 3 alunos, o meu aluguel de comércio é bem mais alto. Pagava o aluguel, acabou o dinheiro. E essa funcionária comigo, e eu falava para ela assim, olha, se você quiser sair daqui, procurar um serviço, você fique à vontade, eu vou colocar tudo no papel, o contador era o pastor Rubens, né? Ele já está marcando, assim, eu coloco tudo para ele, o dia que eu tiver condições, mesmo que eu sair para trabalhar para os outros, eu vou te pagar. Eu não vou ficar com esse débito com você, mas você tem liberdade para ir trabalhar em outro local. Não é pela nossa amizade que você tem que viver isso comigo. E eu não conhecia o Senhor, e eu estava nessa escola, e tinha uma sala vazia, que é onde as crianças faziam balé, as meninas faziam balé, e era uma sala ampla, grande. E eu estava ali nesse espaço, na escola, e tocaram a campainha. E eu peguei e fui até o portão atender. Era uma senhora, falou assim, sabe o que é? Eu vim até aqui porque eu sou evangélica, eu estava lavando roupa e o Espírito Santo me tocou, eu sei que você não conhece essa pessoa, e falou que se eu não viesse aqui, a sepultura estaria aberta para você, essa tarde. E eu preciso falar que tem um Deus que tem um propósito na sua vida. E aí, eu peguei e falei assim, tá, minha família já era evangélica, meus primos, pastor Rubens, né, a família é grande, a maioria é evangélico, a minha avó, e eles falavam, Kátia, você precisa de Deus. Eu falava, se Deus existe, eu não estaria nessa situação. E naquele período, e essa mulher falou isso, eu falei, eu não posso falar para ela ir embora, porque eu tenho na família pessoas evangélicas, se fosse um deles, né? Tadinha, assim, tadinha. Eu na pior situação, mas ainda, né? Não tinha um entendimento. E aí ela pegou e falou assim, eu falei, não, a senhora pode entrar. Ela falou, olha, eu só vou esperar um pouquinho, porque vai chegar uma outra irmã que eu liguei para ela, porque eu não gosto, a gente não pode estar só. Eu falei, amém. Nisso chegou mais uma, abri, elas entraram. E ela falou assim, você me dá licença para eu estar orando em algum espaço aqui? Eu falei, tem essa sala, pode orar. E elas se prostraram e começaram ali buscar o Senhor. E eu peguei, encostei no batente da porta e falei, até quando essas mulheres vão ficar aqui, né? Eu preciso fazer as coisas na escola, até quando? E aí ela pegou e falou assim, Deus tomou a boca de uma delas e falou assim, você fala que eu não existo, mas para mostrar que eu sou Deus. E começou a narrar a minha vida, né? Porque eu e a minha irmã, quem não sabe, a Carla é minha irmã, nós somos 1 ano de diferença. 1 ano e 1 mês, exatamente. E quando minha mãe ficou sabendo que estava grávida de mim, ela falou, pronto, eu não quero, eu vou abortar, eu não quero. Só que minha mãe me contou isso para mim, tá bom. E aí Deus usou, né, essa irmã e falou, porque não era para você ser gerada, porque eu já havia um propósito sobre a sua vida. E narrou essa situação. Aí pronto, eu falei, opa, então existe Deus, porque ninguém sabia, essas mulheres não sabiam, né? E aí Deus começou a tomar a boca delas ali e falar. E ele falou assim, olha, para eu provar que eu sou Deus na sua vida,
Tá vindo um pai de aluno aqui para fazer uma matrícula. E eu falei, tá, só falta, né? E narrando, aí tocou a campainha, ele falou, pode ir. Peguei e fui. Aí eu cheguei no portão, pois não. Ele falou assim, eu vim fazer a matrícula da minha filha. Quase que foi, eu já sabia, que agora acabou de saber, né? Falei, amém, pode entrar. Amém não. Falei, pode entrar. Falei, não repara não, porque tem 2 irmãs aí, assim, tem 2 irmãs aí orando, mas vamos lá. Dei a ficha, ele preencheu, passei valores, aquela coisa toda. Ele falou assim, eu posso ficar aqui para receber oração? Falei, pode. Aí fui até a sala, falei para as irmãs, esse moço aqui quer oração. Aí as irmãs falaram, sei, né? Deus na boca delas, a que estava sendo usada, falou assim, eu sei. Eu não te falei que ia trazer? Olhou para ele e falou assim, você se distanciou dos meus caminhos. E você veio fazer matrícula dessa criança aqui, porque você já está com a mala pronta para acabar com o seu casamento. E aí aquele rapaz chorando, falando que era verdade aquilo, veio a esposa dele atrás, porque ela era muito ciumenta, e na escola só mulher, ela veio atrás já achando que o marido já estava, né? Aí ela chegou toda brava, eu falei, calma, seu marido está recebendo oração, a senhora quer entrar? Aí nisso entrou. Enfim, o Senhor, através daquela situação comigo, aceitei Jesus ali na escola. Aí aquela mulher se rendeu, o Senhor ali fez a obra naquele casamento. Hoje eles são pastores da Igreja Batista. Estão bem, já tiveram filhos, né? Só tinha uma criança na época, agora já estão com 3. E o Senhor realizou. Através de uma situação, o Senhor ali ganhou uma família, eu me rendi. E o Senhor ainda assim, né? Porque eu era muito gente, eu não tinha sabedoria nenhuma. Falou assim, dentro de 3 meses eu vou devolver tudo o que você teve. Eu tive 17 funcionários. E ele falava assim, você fala que você quer o mesmo funcionário? E eu em pensamento, Pois eu tive novamente os 17 funcionários. O que eu devia em 8 anos, eu paguei em 3 meses. O Senhor ali começou a mostrar o Deus que eu não conhecia. O Deus que realmente... E eu saía, eu falava, Deus fala. Gente, como eu não sabia que existe Deus e que Ele ainda fala. E eu comecei assim, maravilhar. E diante daquilo, a gente começou a levar os vizinhos para a igreja. Que eram campanhas, né? Na época, a Manancial era Monte Calvário e era campanha. Aí pronto, comecei a levar. Falei, não importa onde eu vou, as irmãs, não. Falei, então eu já sei. Comecei a ir lá. E aí, eu fui maravilhando com essa presença. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor realmente já fez lá atrás... E naquela tarde chegaram para assaltar a escola, tá? Resumindo, chegaram para assaltar. E eu falei para o homem, olha, eu não tenho nada, mas eu já sabia que você ia vir aqui. Aí ele pegou e ficou assustado. Eu falei assim, a câmera não funciona, porém eu não tenho dinheiro aqui, porque os pais já pagam em banco, é boleto bancário. Se o senhor quiser, tem os materiais, pode levar. Ele falou assim, não. Quem falou que eu ia vir aqui? Eu falei, o Deus que eu estou servindo. Porque o Senhor ia me matar, porque eu não tenho dinheiro, e o Senhor já veio aqui e fechou a sepultura. Então, se você me der um tiro, eu não vou morrer. Ele olhou e falou, você é desaforada. Eu falei, o que eu posso fazer por você é isso. Tem um Deus que quer a sua vida, como quis a minha. E esse homem saiu correndo, com a arma na mão, e nunca mais eu vi. Então, assim, Deus é Deus. Deus faz. Tudo aquilo que Ele usou a boca daquela irmã para falar, naquele dia eu pude contemplar, né? Então, não é diferente na sua vida. Não é diferente do que Deus pode realizar através de você. Você simplesmente, eu e você, né, temos que nos doar mais essa intimidade com o Pai. Se você ora 1 hora, por favor, ora 1 hora e 5 minutos, porque nesses 5 minutos você vai ter a resposta que tanto você espera. Porque Pedro, Simão,
Ele já tinha passado a noite toda. Ele era experiente no que ele fazia. Aí você fala, ai pastor, eu sou tão experiente em orar. Eu sou tão experiente em clamar ao Senhor. Mas eu já passei noites. Talvez eu já passei 5 horas. Amado, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E você vai poder dizer e contemplar um milagre. Você vai poder contemplar a maravilha do Senhor. Porque Ele não é somente um Deus bom, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus maravilhoso. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Para adorar esse Deus maravilhoso. Para adorar por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Começa a olhar tudo aquilo que Ele já fez. Você tem motivo para dar glória a Deus? Você tem motivo para dizer aleluia, Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, eu vou começar a te obedecer, eu vou cumprir o seu propósito nessa terra. Será que eu e você temos essa coragem? Simão Pedro abandonou. Ele abandonou o ofício dele. Ele abandonou o sustento dele. Mas sabe por quê? Ele passou a entender que tudo que ele precisava estava com quem ele andava. Ele andava. Você anda com Jesus? Você anda com Ele? Se você tem essa convicção no seu coração, dá um aplauso a Ele nesta noite e fala, Senhor, eu ando contigo. Eu sei que o Senhor não está pautado na minha necessidade. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor não está pautado, porque eu sei que na casa de pescador há peixe. Eu sei, amado, na casa de pescador há peixe. Então eu posso te dizer que na casa de Pedro tinha peixe. Eu posso dizer para você que na casa de costureira tem retalho. Eu posso dizer para você que na casa do padeiro há pão. Mas eu posso te dizer que você pode ser o melhor no que faz. Se não for Ele na tua vida, Ramastúbia Surianda, você não é capaz. Você não tem condições nenhuma para realizar nada. Porque o que faz você ser bom e melhor no que faz é o Espírito Santo. É Ele. É Ele. Se você sente Ele arder dentro de você, irmão, comece a dar lugar para Ele. Não importa aonde. Não importa. Não importa. Eu vou falar para vocês, eu entrei numa guerra. Porque eu falava, Senhor, eu quero ministrar de uma forma mansa. Eu quero ministrar, Senhor, de uma forma que eu não seja pular, saltar, sapatear, marchar. E o Senhor falava comigo, é dessa maneira, Ramastúbia Surianda. Porque um dia você desejou o meu espírito. Ou você quer ter morna. E eu falei, Senhor, é verdade. Eu quero então ser usada da forma que o Senhor tem para mim. E eu sei que aqui tem pessoas dessa forma. Que de repente você luta com você mesmo. Eu não quero ser usado deste jeito. Senhor, eu não quero ser usado para chamar alguém que eu não gosto para ir para a igreja. Mas é assim que o Senhor quer te usar. É dessa forma que o Senhor quer usar. Senhor, eu não quero liberar palavras, Senhor, de prosperidade na vida dela, sendo que eu não tenho na minha. Mas o Senhor diz que nesta noite Ele está liberando sobre a sua vida, a partir do momento que você fizer a vontade dEle. Ramastúbia Surianda. É dessa forma que o Senhor quer. Muitas vezes a gente tem que liberar a cura, precisando da cura. Muitas vezes eu e você precisamos aprender a liberar vidas que estão aprisionadas. Nós precisamos entender que o chamado tem que arder. Que o chamado que tem sobre a sua vida já está na hora de se cumprir. Há uma liberação do céu nesta noite, para a minha vida e para a sua vida. Há uma liberação para que eu e você sejam a boca de Deus nessa terra. O Senhor levanta profeta e profetiza. É no meio da crise, amados. Não é no tempo de verão, não é no tempo da primavera. É no tempo de inverno na minha vida e na sua vida muitas vezes.
Nós precisamos entender aquilo que move em nossas vidas. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é um Deus de maravilhas. É um Deus que cuida nos pequenos detalhes da nossa vida. Ele conhece você pelo nome. Você está na palma das mãos dele. Ramastúbia Surianda. Oh, Ramastúbia. Você precisa entender que o favor dele está estendido sobre a sua vida. Você precisa entender, naquele mesmo texto que nós lemos, em Salmo 32, 8, em verso 9, a mais um pouquinho abaixo, diz: não sejais como cavalo que não tem entendimento. Em outras palavras hoje, não seja burro não. Eu tenho entendimento para você da minha palavra. Eu tenho entendimento para você. Mas para você ter esse entendimento, você precisa ser cheio do meu Espírito Santo. Você sozinho não pode. Você sozinho, você não é transformado. Pedro foi duro no início, mas ele entendeu. Ele entendeu que ele precisava aprender com Deus. Ele precisava ter o Espírito Santo na vida dele. Você precisa entender que quem você carrega é muito valioso. Ele pode te dar além daquilo que você está pensando ou imaginando. Ele pode fazer no seu casamento além daquilo que você está imaginando. Amados, eu já conto no encontro, eu vou falar aqui. Quando eu casei, eu não tinha dinheiro. E o Senhor usou a boca de uma das suas profetisas e falou: eu quero que você case de branco. Eu quero que você case de noiva, porque muitos falam: cadê o seu Deus? No tempo de espera. Quando eu me converti, eu tinha 23 anos. Quando eu me casei, eu tinha 41 anos. E as pessoas não acreditam que eu não fui de homem nenhum, porque no mundo eu andava com um monte de rapaz. Mas o temor de Deus já gerava dentro de mim, porque Ele já cuidava de mim. Não porque eu era perfeita. Eu fui entender. Quando eu casei, eu falei: Senhor, por que tanto cuidado? Por que tanto cuidado? E ali o Senhor falou: eu quero que você case assim, assim, assim. Porque a minha família zombava. Não a minha mãe e minhas irmãs, mas tias que não servem o Senhor. Falava: você vai ficar esperando Deus? Tá bom, você não vai casar. E eu, no início, como a gente estava sem dinheiro, falei: vou casar só no civil, faz um almoço para os padrinhos e tá bom. E num café da manhã, Deus usou a vida de uma profetisa lá dentro da Manancial e falou para mim que queria eu de branco. E que Ele já tinha preparado o vestido. E eu falei: Senhor, comecei a ir à busca. Só que aí eu fui, os vestidos não estavam tão branco, porque era aluguel. E eu peguei e falei: não. Minha mãe falou assim: não, vamos na costureira, que é uma que faz vestido de noiva. E nós vamos em outra irmã, que ela era da Brasil para Cristo, que ela trabalhou na rua São Caetano bordando vestido. Aí eu fui até essa irmã e falei assim: olha, quanto você cobra para fazer um bordado no vestido que eu quero assim, assim? Porque eu ia ver se compensava mandar fazer o vestido, aquelas coisas. E ela falou assim, e eu levei aquela revista de vestidos de noiva, né? E mostrei o modelo que eu queria. Ela falou assim: mas espera aí, este vestido eu tenho. Ele só não está bordado porque eu confeccionei para uma moça. E na trajetória, né, ela descobriu que o noivo traía. E eu falei para ela: mas você não vai vir buscar o vestido? Ela falou: não, dá para quem você quiser. E eu peguei e falei: é? Ela falou: é. Você não quer provar? Amados, na hora que eu provei o vestido certinho em mim. E eu falei: Deus de detalhe. Porque Ele já tinha falado que já tinha preparado. E eu comecei a ali olhar e falar: como o Senhor é lindo. E eu falei: não, mas você vai vender? Porque ela mexia com isso, trabalhava com isso. Ela falou: não, eu vendo. Eu falei: mas quanto você quer? Ela falou assim, bem simbólico:
Aí eu falei, então tá bom, eu vou te pagar. Aí a minha irmã pegou e falou, não, eu vou te dar. Então aí eu fui entender, não, Deus falou que ia me dar, por que eu queria pagar ainda o simbólico? Então Deus é Deus de detalhe. Deus é aquele que faz quando nós ainda nem imaginamos, Ele faz. Então vamos obedecer o que Ele quer de nós. Vamos realmente entender o propósito e o chamado dEle nas nossas vidas. Esse Espírito Santo, Ele é doce. Esse Espírito Santo já habita dentro de você. É Ele que nos conduz todas as manhãs a entrar nesse jardim e com entendimento, clamarmos ao Senhor. Não sermos como cavalos que não têm entendimento algum, mas já entender que Ele já fez e Ele pode realizar o sobrenatural. Quando eu e você entramos no Espírito, nós entendemos que nós precisamos trazer o céu à terra, como diz o nosso apóstolo, né? Nós vamos viver as coisas extraordinárias. Nós vamos viver aquilo que nós jamais imaginamos viver. Mas muitas vezes nós queremos viver simplesmente como a terra, como o mundo físico quer. Né? Como eu estou falando para vocês, muitas vezes eu contendo com Deus. Né? E o Senhor fala, enquanto você contender, você não vai viver. Enquanto contender, não vai viver. E nós precisamos entender para que a nossa mentalidade venha a ser renovada no Senhor. Que nós venhamos realmente ter essa compreensão que Ele já habita dentro de você. Que quem te conduz é Ele. Quando você pede para que Ele te conduza, amado, não tenha dúvida que Ele vai te conduzir. Assim como você crê que você já foi salvo, porque quem aqui acredita que já foi salvo, levanta a mão. Você acredita por quê? Por que você acredita? Porque a Bíblia fala que nós precisamos crer na nossa salvação. Se você acredita, Ele já moveu isso em você, em crer. Então Ele vai mover tudo aquilo que você necessita, que Ele já te mostrou que você já é salvo. Mas você precisa ter confiança que esse mesmo que já te falou que você é salvo, Ele pode dar para você as maravilhas dEle também. Ele pode. Mas nunca se esqueça que Ele não está pautado na nossa necessidade. Ele não está pautado. Eu vejo essa ministração, todo mundo fala da pesca maravilhosa, do que o Senhor realizou. Não que esteja errado. Mas aqui havia uma obediência e Pedro entendeu o chamado dele diante do Senhor. E nós precisamos então entender o chamado primeiro. Quem sabe o que é um chamado? Aquilo que você tem dúvida, na sua célula você vai perguntar para o seu líder. Me explica sobre o chamado. Me explica sobre o que é um propósito de Deus na minha vida. Porque muitas vezes eu não sei. Muitas vezes eu não entendo, né? E Ele vai te explicar direitinho. Mas de início é o que arde dentro de você. A fazer pelo reino. O que arde para você? É limpar a igreja? Faça com amor. O que arde em você? É servir o pastor? Faça com amor. O que arde em você? É ser mantenedor de algum projeto dentro da igreja? Faça, que você vai ver o resultado em nome de Jesus. Nós precisamos simplesmente obedecer o chamado. Uns é para ser mantenedor, outros é para limpar com a mão de obra, é fazer com a mão de obra. Outros é para pregar, outros é para ensinar, outros é para evangelizar. O que é? É o que está dentro de você, arde mais em fazer. É esse o seu chamado. Agora eu gostaria que vocês ficassem em pé.